Olá, pessoal! Hoje eu vim pintar com vocês essas folhas e essa tulipa fechadinha. Vamos ver o passo a passo dessa parte desse desenho? Vamos lá? Para as nossas folhas, eu vou pintar essa de início toda com o verde pistache. Pincelzinho número 6, cortado, lixado, e vou começar a escurecer, olha, alguns pontos, mais as laterais e a parte que fica embaixo do vaso e da flor com verde oliva. Vou sombreando levemente. Você pode deixar uma sombra mais suave para essas laterais e mais forte, mais marcada. Vou marcando mais, olha, essas laterais. Observe que não estou deixando assim tão forte. Estou deixando o verde pistache aparecer bem. Mas essa região embaixo e central eu também vou escurecer bem. Olha só. Vou marcar os dois lados. Vamos puxando esse verde oliva, deixando esse verde pistache levemente escurecido. Vai fazendo essa mistura bem feita, não deixa assim riscado, muito marcado, não precisa. Esse centro, olha só, vou eu manchando também ele. Essa folha, ela ficará um pouco mais suave, as outras eu vou deixar um pouquinho mais escura. Essa região aí embaixo, eu vou escurecer ela bem. E vou passar por aí, para que ela ganhe uma tonalidade mais forte, mais marcada, o verde pântano. Primeiro, eu enchi tudo com verde pistache, depois eu passei um pouco de verde oliva pelas laterais e na região central. Agora, com verde pântano, eu vou dar uma sombra mais profunda, principalmente nesse encontro dessa folha com o vaso e a tulipa. Esse centro, olha, eu também vou aprofundar mais ele. Vou passar esse verde pântano. Você não precisa usar demais essa tonalidade. Ele é bastante forte, ele tem muito preto em sua composição, então ele deixa muito marcado. Faça uma sombra. Procure unir bem essas tonalidades para não deixar assim tão manchado. Olha só como tá ficando já bem mais escurinha. Para essa região aí de baixo, eu vou escurecer levemente. Ela basicamente que se emenda com o escuro que tá atrás, nesse fundo. Mas não se preocupe, você não precisa sumir com a sua folhinha. Uma vez que essa parte de trás, ela está bem escura, está com preto. E a sua folhinha, ela está sendo pintada com verde pântano. Para uma luminosidade, deixar mais saliência nessa parte que eu quero com mais brilho, eu vou colocar amarelo canário. Um toquezinho de amarelo canário. Veja que eu coloquei na parte central dessa metade de baixo e para essa de cima eu estou colocando mais para a lateral. Sempre fazendo uso de um pincel não muito grande, é o pincel número 6, bem cortado e lixado. Cuidado para você não sair borrando esse fundo. Ele já está pronto e seco. Essa outra folha, eu enchi essa grande parte dela com verde pistache. E agora eu vou terminar de encher esse restante que deixei sem tinta com verde oliva. Procure fazer essas emendas o melhor que você conseguir. Se já tiver um pouquinho seco, não tem problema. Você pode pegar um pouquinho mais do verde pistache e ajudar nessa emenda. Estou fazendo uso novamente do meu pincelzinho número 6, cortado, lixado. E para as nossas folhas, usei até então e vou usar apenas verde pistache, verde oliva, verde pântano e amarelo canário. Enchi essa agora quase toda com verde pistache. Terminei de encher ela com verde oliva e vou passar para a seguinte, deixar ela secar um pouquinho.
Enchi novamente boa quantidade com o verde pistache. Vou terminar ela toda com o verde oliva. Olha só, deixei essa região mais central, mais clara, com o uso do verde pistache. Essas partes mais laterais e mais próximas ao vaso, que eu quero um ponto de maior sombra, eu terminei todo com o verde oliva. E agora, eu vou fazer uso do verde pântano, colocar as nossas sombras. Veja que eu vou colocando nessa parte que encosta no cabinho da tulipa e nessa região que vai para dentro do vaso. São os pontos que levam menos luminosidade. Essa região central, também vou escurecer ela um pouco com o verde pântano, igual fiz na nossa primeira folhinha, que pintei mais devagar, mais detalhadamente junto com vocês. Essas outras não fogem à regra, é do mesmo jeito. Veja que eu passei o verde pistache, passei o verde oliva, estou passando agora o verde pântano. Tô tendo cuidado de deixar esses tons assim mais emendadinhos. Veja que eu não tô deixando muito manchado, muito marcado. Essa outra folhinha, olha, eu vou continuar basicamente a sombra dessa primeira. Ela vai dando sequência, são espaços onde leva menos luminosidade. Vou passando ela por aí por baixo, do mesmo jeito que fiz na primeira. Fazendo uso dessa vez para as nossas folhas do verde pântano como a nossa tonalidade para a sombra mais profunda. Embaixo dessa tulipa, olha, o cantinho que ela encosta na folha ou fica próximo à folha, eu vou colocar também uma sombra mais marcada, uma sombra com verde pântano. Para todas as nossas folhas, eu fiz uso apenas do pincel número 6. Com ele, deu para eu pintar, para eu detalhar, para eu fazer tudo o que precisou. Estou passando, olha, mais um pouquinho de verde pântano por essa parte mais baixa, essa curvinha que recebe menos luz. Vou unindo bem isso aí, veja que as tintas não estão soltas. E agora, vou colocar ou aumentar a luminosidade das nossas folhinhas. Vou passar por essa região aí mais afora, lembrando que a nossa luminosidade ela está mais concentrada ao lado esquerdo do nosso desenho. Espalhei por toda essa região e vou colocar um pouquinho também, olha, desse outro lado, na parte um tanto mais larga dela. Por essa região aí, eu também vou distribuir um pouquinho de luminosidade. Essa luminosidade eu estou colocando ela com o amarelo canário. Se você não tiver o amarelo canário, pode estar usando o amarelo bebê, pode estar usando o branco. Um amarelo que tem uma quantidade maior de branco. Pode usar também o marfim, palha. Fique à vontade de usar a tinta que você tiver. Esses pontos... Para todas as folhas, eu coloquei 2 pontos de luminosidade. Para esse cabinho, eu vou encher ele todo com verde oliva. Depois que ele estiver cheio, eu vou passar um pouquinho de verde pântano do lado direito, que é o ponto de maior sombra. Para o lado esquerdo, eu vou colocar um pouquinho de luminosidade. Olha só, essa região aí embaixo também estou colocando o verde pântano. E agora, eu vou colocar a nossa luminosidade com o amarelo canário. Não precisa espalhar demais, trazer ela muito para cima de onde você colocou o verde pântano. Deixe, sim, uma boa separação entre luz e sombra. Esse cantinho aí, eu tô colocando um pouquinho de preto, para aprofundar mais essa região que eu quero com maior sombra. Por que eu estou colocando preto? O nosso fundo, a nossa pintura em si, ela é bem escura. De certa forma, ela é bem escura. Então, cabe um pouquinho de preto nessas regiões onde a gente quer que tenha uma sombra mais profunda. Vou colocar esse preto por essa região. Vou colocar um pouco de preto, na verdade, por todas as nossas folhinhas. Coloquei nessa primeira, tô colocando aí nessa segunda. Por essa parte aí mais junto ao vaso, na parte que ela entra para dentro do vaso
E na nossa primeira folha eu também vou colocar um pouquinho de preto. Nessa região aí, olha, onde ela encontra o vaso e a tulipa, essa região de maior profundidade, de uma sombra mais profunda. Você coloque um pouquinho preto, espalhe ele bem nesses tons que já estão aí, lembrando que é uma quantidade pequena de preto, ele é muito forte para a gente levar uma boa quantidade de tinta. Agora, vamos pintar a nossa tulipa. Vou encher essa parte de dentro com siena natural, o siena natural puro mesmo, olha, vou passar por essas duas regiões que aparece a parte de dentro. Vou deixar esse pedacinho aí sem tinta para terminar ele depois com o vermelho. Essa região onde eu coloquei o siena natural, eu vou colocar um toquezinho de sépia por essa parte de baixo e essa outra parte aí mais profunda. Bem pouquinho sépia, não precisa muito. Agora, eu vou terminar esse restinho que deixei sem tinta com o vermelho vivo. Vamos emendar essa tinta curtinha, não puxe muito esse vermelho vivo, é igual a outra que pintamos. Estou colocando um pouquinho, uns toquezinhos de vinho por aí, veja que ficou bem escura essa região que está por dentro. Vou puxar, vou emendar melhor esse vinho, deixando ele localizado mais para as laterais. Agora, eu enchi essa pétala quase que toda com amarelo canário. E o restante dela, olha, as bordas que eu deixei sem tinta, eu vou preencher com vermelho vivo. Vamos terminar de encher tudo isso aí com vermelho vivo, sendo que a gente não puxa esse vermelho vivo muito para cima, para o centro de nossa pétala. Ele fica mais na região das bordas da pétala, igual a outra que nós pintamos. Olha só, vou puxando curtinho, vou emendando isso aí de forma mais curtinha. Vou colocando essa tinta, limpo o excesso do pincel e volto para dar uma arrumadinha. Eu não quero levar muito para o centro essa tinta vermelha. Ela precisa ficar mais para as laterais mesmo. Pintei também essa outra pétala, quase que toda, com o amarelo canário, tá vendo? E agora eu venho novamente com o vermelho vivo, terminando de preencher essas bordas que eu deixei sem tinta. Pode colocar uma boa quantidade do vermelho vivo, desde que ele não se estenda para o centro da pétala, ele tem que ficar nas bordas dela. Veja que essas duas partes aí se emendaram. Não se preocupe, quando nós colocarmos as sombras, isso aí vai se separar. Vou colocar de sombra para as pétalas a parte do amarelo, um pouco de siena natural, que vai ficar mais para essas regiões de fora, dos dois lados. Olha só, vou colocando uma certa quantidade, pode ser uma boa quantidade, mas ela também precisa ficar mais localizada a essa região de fora do nosso risco. Ela precisa deixar esse amarelo canário aparecer bem. Essas pétalas, você pode deixar elas um pouquinho riscadas, fica bom. Não precisa fazer uma pintura muito lisa, não. Agora, com o vinho, eu venho escurecendo toda essa pétala que está por baixo da outra, só nessa região, olha, onde ela se encontra por baixo, fazer uma sombra aí. Estou fazendo uso, até então, do meu pincelzinho número 6, para aquela parte inicial que pintamos com siena natural, a parte de dentro, pegue um pincel menor, um pincel número 2 ou número 4. Para essa região dessas pétalas maiores, um pincel número 6 dá para fazer com tranquilidade. Agora, com um pouquinho de sépia, eu estou fazendo uns tipos de nervura, umas depressõezinhas por cima de nossas pétalas, das duas. Essas nervurinhas, nós vamos apagá-las bem, vamos deixar apenas marcado. Não é para ficar nada muito manchado aí, muito forte, não. Esse sépia quase que precisa sumir.
Depois da gente unir bem, olha, essas tonalidades, agora eu vou riscando como se eu estivesse abrindo algumas delas. Olha só, ela vinha em uma só e teve alguns lugares que eu, na pontinha dela, abri em duas. Observe que elas vão em direção a essas partes mais escuras, onde eu coloquei um pouquinho de vinho. Agora, eu estou colocando um pouquinho mais de siena natural, onde eu quero mais sombra desse em volta. Esse siena, ele precisa ficar bem emendado, não deixe ele assim muito jogado, não. Esse outro lado, veja que eu também estou reforçando um pouquinho o siena natural e eu vou colocando ele assim um pouquinho mais manchado. Essa daí, olha, eu também estou dividindo algumas, não todas, mas algumas você pode dividir. Essa sombra que a gente colocou com o sépia em duas, ela vem um risquinho em um e na pontinha dela você pode estar dividindo, como se ela se abrisse em dois risquinhos. Vou colocar agora um pouco de luminosidade nessa parte mais central. Essa luminosidade você pode estar dando ela com amarelo bebê, com branco, você pode estar dando ela com marfim, com palha, a tinta que você tiver aí. Eu, por enquanto, acrescentei um pouquinho do próprio amarelo canário para essa região mais central. Para agora, eu passei o amarelo canário entre esses risquinhos do sépia. Para deixar mais luminosidade, deixar eles um pouquinho mais marcados, embora veja que eles estão bem apagados. Vou reforçar o meu vermelho vivo por toda a lateral, todas as laterais das minhas pétalas. Vou puxando eles sempre com o cuidado de deixá-los curtinho. Deixar eles curtinho, de forma que fique para as bordas, que ele não caia para cima das pétalas, muito longo para cima das pétalas. Esse outro lado eu também vou reforçar. Não precisa de muita tinta nessa hora, é um pouquinho de tinta na quina do pincel, veja que eu tô usando o meu pincelzinho de lado. Eu não estou estendendo demais a tinta, olha só, tô deixando ela bem concentrada a essa região aí de fora, embora que eu deixe até um excessozinho. É como se fosse o nosso brilho, só que o nosso brilho dessa vez está sendo bem escuro, sendo colocado com esse vermelho vivo. Veja que alguns pontos eu deixei para sombra, um tantinho mais escurinho, e outros eu reforcei mais o vermelho vivo, que já estava aí pintado. Vou descer ele um pouquinho aí, mas vou dar uma arrumada para não ficar assim tão jogado. Procure sempre dar uma emendada nas tonalidades, sem crescê-las demais. Agora, eu vou colocar um pouquinho de branco. Olha só, é pouca coisa, é só uma luminosidade, não é nem brilho, não deixe excesso. É só uma luminosidadezinha mesmo que você vai aumentar ela para essa região, deixar ela mais visível. Coloque essa luminosidade tanto na parte direita quanto na parte esquerda. Essas duas pétalas precisam ganhar um pouquinho de luminosidade. Para finalizarmos essa parte do nosso vídeo, eu vou voltar naquela nossa primeira folhinha que pintamos e vou terminar ela. Eu vou colocar para esse centro dela um pinguinho aí de palha, do tom palha. Olha só, nessa região aí bem central, coloquei esse pouquinho de tom palha. E agora, eu vou colocar 3 porçõezinhas, 3 pinguinhos de preto, preto puro mesmo. Olha só, vou colocar por essa região, essa parte de cima, essa parte de baixo e uma outra nessa parte aí, acima desse tom palha. Vou manchar levemente esse tom palha com o preto, quase nada. E vou colocar um brilhinho para cada um desses pinguinhos do preto que eu coloquei. Bem pouquinho, você pode estar colocando com o branco ou pode estar colocando com o tom palha mesmo. Vou só reforçar um pouquinho o palha. E assim ficará o nosso vídeo para hoje. Logo mais nós voltamos para dar continuidade e terminar isso aí. Beijo, gente. Até o próximo. Tchau.